Essa apresentação foi feita por mim em Montreal no dia 27 de maio, nesse evento organizado pela Universidade McGill e que contou com a participação de todos esses professores, e o nome do evento era Se Você Tem Que Perguntar. E essa ideia de você tem que perguntar foi tirada de um músico de jazz que respondeu para uma pessoa: se você tem que perguntar o que é jazz, você não pode saber, né? É uma coisa que você sente. E é justamente uma reflexão sobre a arte e a ciência da improvisação e do trabalho criativo, do trabalho em psiquiatria cultural, em psiquiatria transcultural, em criatividade, em pedagogia. Tanto é que todo esse grupo, né, de pesquisadores, né, o Randy Fertel, Frederick Hicklin, o professor Kiermaier, Lawrence Kiermaier, a professora Jasmine Guzder, e todo esse grupo de pesquisadores, o professor Eric Lewis, o professor Ian Gold, todas as pessoas aqui da comunidade científica aqui canadense e também estrangeira que estão debruçados sobre esse tipo de tema científico, a questão da cultura, da ciência, da saúde mental, né? Então é uma coisa que foi muito boa. E a apresentação que eu vou mostrar para vocês agora aqui em português foi muito bem recebida. Eu fiz ela agora no final de maio e foi muito bem recebida. Então é um momento que eu penso de ser uma síntese, né? Uma síntese de uma teoria, uma síntese de uma ciência, uma síntese científica, de uma prática que nós desenvolvemos nos últimos 7 anos dentro do Hospital Psiquiátrico do Brasil, né? Lá do Engenho de Dentro. Então, isso tudo fez a gente formular uma tese, né, formular uma teoria que está sendo agora apresentada na Universidade McGill como uma forma de qualificação desse projeto, desse trabalho e dessa abordagem em psiquiatria transcultural, em psiquiatria cultural. Eu estou falando que a gente trabalha com o teatro como psiquiatria cultural, né, o teatro enquanto psiquiatria cultural e a psiquiatria cultural enquanto teatro. E isso eu acho que é uma coisa muito interessante de observar, que tem uma tradição, tem uma linhagem no Brasil, tem uma linhagem no Rio de Janeiro, tem uma linhagem que a doutora Anísia da Silveira fundou e iniciou fortemente, que tem outros membros, né, como o professor Osório César, em São Paulo, Osório Taumaturgo César, que também fez abordagem em arte e psiquiatria. E nós vamos apresentar essa que nós desenvolvemos nos últimos 7 anos no Hotel da Loucura, né, no finado Hotel da Loucura e na viva e poderosa e crescente Universidade Popular de Arte e Ciência, que é o nosso grande movimento de arte e ciência, nosso grande movimento de alquimia, de transformação de chumbo em ouro, né, transformação de doença em saúde, com resultados documentados, publicados, e é isso que nós vamos mostrar agora nessas próximas imagens que eu vou dizer. E a gente começa com essa citação do Shakespeare, né? Loucura sim, mas tem seu método, né? E folie c'est là ne manque pas de méthode, né? Que loucura sim, mas tem seu método. E isso é que a gente pretende demonstrar. Como nós estamos falando de método, a gente tem que começar a fazer essa reflexão sobre o método científico, né? Que é o método de nossa era. É o método que controla tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos é produto da ciência, né? Vivemos numa era científica. O planeta que nós estamos destruindo é produto da ciência, as guerras é produto da ciência, as bombas atômicas, as bombas, os robôs. Tudo isso que está destruindo o planeta hoje é o monstro da ciência produzido pelo sonho da razão. E esse sonho da razão foi iniciado pela chamada parteira da Revolução Científica, que é essa pessoa, esse homem, esse grande cientista, esse grande pesquisador, grande revolucionário da ciência mundial, ocidental, René Descartes, Renatus Cartesius, em latim. E por isso que fala cartesiano, né? Você é cartesiano, você é Cartesius, do Cartesius. E esse cara, ele era do século XVII, ele morre em 1650 e vai ser o grande pioneiro dessa ideia de um método científico, né? De uma abordagem de compreensão rigorosa sobre a natureza que vai nos ajudar a compreender e avançar e melhorar o nosso viver na Terra, né? Na verdade, ele pensou em dominar a natureza, ele queria mais era dominar e fazer a humanidade triunfar sobre a natureza. E ele falava: eu penso, logo existo.
ele colocava a razão, né, como o centro da existência humana, né, o alto da cabeça, né, a alta razão, né, a alta consciência. E isso vai trazer, né, um instrumental, uma abordagem prática, uma abordagem experimental através de matemática. Então ele propõe que toda a interpretação sobre a natureza seja feita com a matemática, com as peças, e você deve desmontar as máquinas para compreender o que essas máquinas significam, como que cada uma delas pode ser separada do sistema, do resto do sistema, para poder ser manipulada. Então você trabalha com drogas específicas, com causas específicas de doença, você trabalha com ataques e defesas, reações e ações, né? O organismo se transforma numa máquina, né? Se deu treta, dá um choque na máquina para tentar melhorar, se a cabeça da máquina pifou. Então tudo isso configura o paradigma cartesiano, né, que foi proposto pelo Descartes no começo do século XVII, justamente ali no nascer da nova ciência, né, com Galileu usando os telescópios e a matemática para explicar que a Terra não era o centro do universo, com ele fazendo essas sínteses, né, gerais sobre método e organização científica, e o teste, e o aprender por experiência, né, e o teste do modelo, que no caso eram modelos matemáticos, né, modelos experimentais, que são modelos reducionistas, né, que trabalham com reduções. Então isso é o pensamento cartesiano que gerou toda a medicina e a ciência do nosso tempo. Esse pensamento cartesiano propõe que o corpo seja feito de ação e reação, né, que o corpo seja feito desses reflexos, né? Então você tem causas e efeitos isolados. É uma máquina sem emoções, é uma máquina sem subjetividade, é uma máquina sem espírito, é uma máquina sem cultura, né? É uma máquina que tem que ser estudada, dissecada, dominada. Quando uma peça quebra, substitui a outra, e isso faz uma existência muito mecânica, né? Temos máquina para todos os lados, mas não temos muita saúde pública no mundial, né, no global. Não temos saúde pública porque temos um planeta aquecido, porque temos populações miseráveis, porque temos muita gente morrendo em guerra. Saúde pública seria uma sociedade com estabilidade, com prosperidade, com desenvolvimento, com longevidade, né? E isso acontece para uma pequena parcela da elite mundial, né? Para grande parte do planeta nós estamos sujeitos a variações, intempéries gravíssimas que são provocadas por nós mesmos. E isso tem uma certa causa e relação com esse modelo de que nós somos uma máquina, né? Que a gente trabalha como se fosse uma máquina. Alguns aspectos de nós podem até ser mecânicos, mas nós temos um espírito, nós temos uma mente, nós temos uma cultura, nós temos uma subjetividade, nós temos um conhecer, né? Então, se os afetos não são mecânicos, né? Se os afetos não são máquina, o que são, né? Essa é uma pergunta que tem assombrado a medicina nos últimos milênios, certamente. Porque nós nunca tivemos uma compreensão muito adequada sobre os fenômenos inconscientes, sobre os fenômenos emocionais, sobre os fenômenos dos afetos, né? Sobre as reações emocionais, e sabemos que são elas que governam a nossa vida. A proposta que nós consideramos a proposta mais adequada, mais interessante e testável na prática, que funciona com resultados documentados, né, pela nossa experiência, é a proposta desse filósofo, que é um filósofo, um judeu português, nascido em Amsterdã, que nasce no ano de 1632 e vai formular uma ideia, uma teoria sobre a natureza, sobre a biologia, sobre o ser humano, sobre os afetos, sobre a mente, sobre a liberdade. E ele é uma pessoa que foi perseguida por todas as autoridades, né? Foi expulso da comunidade judaica de Amsterdã aos 23 anos, foi perseguido pela Inquisição, foi assediado por poderosos, por filósofos, por pessoas que sabiam da ameaça revolucionária científica que ele carregava. E ele produziu, né, ele foi muito perseguido, inclusive tentaram esfaquear ele uma vez, no começo, né, quando era jovem ainda, e por causa dessas ideias revolucionárias, por causa dessas visões revolucionárias que ele teve no nascer ali do século XVII da Revolução Científica.
porque ele enxergou essas contradições mecânicas, ele enxergou que essa visão de máquina era uma visão que poderia produzir grandes distorções na natureza humana, né? E ele vai propor, então, uma ideia que é uma ideia até hoje revolucionária, que é a ideia que na obra dele vai ser chamada de conatos, mas é a ideia de que nós somos uns sistemas de autopreservação, né? Que a gente se autopreserva, que a gente se automonta, que a gente se autocria, e isso é uma tendência de tudo que é vivo. E ele vai dizer que nós somos essa substância eterna, infinita, modificada, né? Vivendo uma existência que se cria a todo momento e que se constrói a todo momento. Ele vai falar de Deus, ou seja, a natureza, né? Vai dizer que Deus é a natureza, que Deus é essa substância eterna, infinita, que é a matéria viva, né? A biologia, é o que é vivo, é tudo que é vivo, que é o que o Maturana vai chamar, que nós vamos detalhar mais à frente, de autopoético, né? De autoprodução e de automanutenção, de autoconectividade. E essa autoconectividade e essa circularidade das relações e essa autorreferência se manifestam em muitos níveis. Se manifestam nos sistemas ecológicos, se manifesta na biosfera, se manifesta nas cidades, se manifesta nas sociedades, se manifesta nas comunidades, se manifesta nas famílias, se manifesta também no indivíduo, né? É o todo e a parte o todo. Mesmo nos níveis mais elementares, né? Nos níveis celulares, onde as células demonstram esse alto grau de conectividade, de permanente construção, de permanente movimento, desenvolvimento permanente, né? Desenvolvimento epigenético, que está o tempo inteiro se reformulando, se recolocando, se reconstruindo e, ao mesmo tempo, conservando uma certa organização molecular, conservando uma certa distribuição de relações que mantém e faz com que essas células e essas moléculas recriem a si próprias, se mantenham se recriando, se refazendo, se regenerando o tempo inteiro. Tudo que é vivo está se regenerando o tempo inteiro. Tudo que é morto está se deteriorando inexoravelmente. Então essa visão sobre a biologia, essa visão sobre a natureza, essa visão sobre a nossa existência é uma visão essencial, né? Nós somos esse todo conectado, nós somos os tecidos, somos as células, somos as proteínas, os elementos subcelulares, tudo conectado, nós somos os órgãos conectados, nós somos os indivíduos conectados a outros indivíduos, os indivíduos conectados entre si, as espécies conectadas entre si, todos os organismos conectados, formando um grande sistema, né? Uma grande biologia que é essencial de ser compreendida, uma rede, um pensamento em rede, um pensamento complexo, sistêmico, e é essencial que seja compreendido se nós quisermos trabalhar com psiquiatria, com medicina, com ciência da saúde, com promoção da saúde, com tudo isso que trabalha, pedagogia. Nós todos temos uma biologia, mesmo que seja uma biologia ruim, né? Quer dizer, se a gente não tem nenhuma compreensão, nenhuma consciência sobre o que é a biologia de uma forma adequada e eficiente, isso significa que nós estamos distantes de uma ideia de biologia. Significa que nós estamos trabalhando com máquina ao invés de substância viva. Que nós estamos tratando o paciente, ao invés de um ser humano vivo, com emoções, com subjetividade, como máquina. Que aí nós estamos drogando, estamos encarcerando, estamos dando choque, estamos utilizando de métodos violentos, né? De métodos agressivos, que significam que nós não compreendemos as relações biológicas, as relações vivas, as relações humanas que estão em jogo quando acontece uma doença mental. Isso é tão profundo, tão profundo, que se é verificável do ponto de vista científico até nas organizações bioquímicas mais elementares, que são as organizações bioquímicas geradoras da vida, né? Que começaram há mais ou menos 3,5 a 4 bilhões de anos atrás. E essas organizações geradoras de vida são exatamente isso que está sendo demonstrado aqui na imagem. São ciclos bioquímicos, né? São moléculas, são substâncias bioquímicas que se combinam, né? Que se combinam entre si, fazem reações, e elas vão então gerando esses ciclos que se autogeram, ciclos autopoéticos, ciclos de moléculas que geram essas mesmas moléculas e se organizam assim e vão ganhando energia, e vão produzindo energia, e essa energia então depois
Isso aqui entra dentro de uma bactéria muito primitiva e vai ser organizado dentro dessa bactéria muito primitiva. Depois, essa bactéria muito primitiva vai entrar dentro de uma célula, né, e vai virar uma mitocôndria, né? E aí começa então a organização celular superior, que vai dar origem aos organismos invertebrados e toda a evolução que vai dar em nós. Mas a base do processo é esse círculo. É esse círculo dentro de um círculo sem início e sem fim, onde tudo se monta e se mantém. E compreender isso é realmente uma revolução, porque aí a gente passa a trabalhar com a ideia de determinismo estrutural, né? De que nós somos um sistema determinado pela própria estrutura, que está ciclando o tempo inteiro. E no diagrama da direita, onde está escrito autodeterminação, a gente entende mais ou menos o que é isso. Então você tem um sistema interno que está rodando o tempo inteiro, né? Que está ali dentro do organismo, montando, mantendo, regenerando, mantendo a conectividade das células, assimilando a dieta, vivendo, trocando, se emocionando, trocando cheiros, trocando ritos, e tudo isso vai se produzindo. E quando nós temos uma interferência externa, essa interferência externa só é capaz de nos perturbar se ela estiver dentro de nós. Se dentro da nossa estrutura, dentro da nossa história, aquela estrutura já tiver sido construída, já tiver sido trabalhada, já tiver sido imprimida, né, impressa. E isso, então, é capaz de nos perturbar. Então, isso está no nosso processo de construção histórica e de recursão, né, de reencontro permanente consigo próprio e reencontro com o universo, com o ambiente. É muito diferente do autodesconhecimento, que é quando você acha que você pode entrar com uma interferência externa, com um elemento externo no sistema, e esse sistema gera uma resposta, né? Ele gera uma defesa, ele gera uma defesa específica. Isso faz a caracterização do modelo cartesiano, que trabalha com causa e efeito. Nós trabalhamos com a ideia de circularidade, com a ideia de autopoiese. Então, os sistemas vivos, os pacientes, as pessoas, os ecossistemas, os animais, né, toda a natureza, é um ciclo dentro de um ciclo sem início e sem fim. Se a gente quiser compreender isso, isso pode nos ajudar a elaborar novas práticas e novas intervenções, né, no sentido da melhoria da saúde das pessoas, que respeite essa autonomia, que respeite esse desenvolvimento permanente e autônomo que todo indivíduo tem e que, na verdade, fortaleça, que inspire esse processo, né, que enriqueça esse processo, né, através da educação, da cultura, da vida, de uma educação adequada, de uma educação que respeite a autonomia, justamente a partir da criatividade, a partir das relações humanas, a partir do coletivo, como a experiência vem demonstrando. É exatamente isso que o professor Humberto Maturana, né, um neurobiólogo chileno, estudando o sistema nervoso na década de 50, né, junto com o movimento cibernético, né, na década de 40, lá nos Estados Unidos, né, década de 40 e 50, o Maturana participou do movimento da fundação do movimento cibernético, que justamente estava preocupado em compreender o kibernetos em grego, né, que é o timoneiro, né, que é o cara que pilota o barco. Então eles estavam preocupados em ver essa nova organização, né, que é uma organização velha, a organização da biologia, é a organização dos sistemas complexos, que é a organização circular, a organização que é capaz de controlar a si própria, né, a organização que é capaz de organizar a si própria, que é capaz de governar a si própria. Então, o tema da cibernética é esse tema de desenvolver uma compreensão sobre como nós desenvolvemos a nossa autonomia, o nosso controle. E o Maturana, então, vai propor justamente essa síntese, né, teórica que ele propõe, que é a teoria da autopoiese, que fala de sistemas vivos, né, que estão acoplados com o ambiente e que estão vivendo, né, na sua fisiologia, no seu processo de vida, na sua saúde, na sua vida humana, e tudo isso é uma forma que nós podemos descrever a biologia, né? Então, a partir desse entendimento que é um ecossistema, é uma rede que está se conectando e que se construindo e se renovando e se processando o tempo inteiro, nós podemos ver o nosso papel dentro desse sistema, né? E ver que nós somos observadores desse sistema, né, estruturalmente conectado, dessa rede, que nós também fazemos parte, que está dentro da nossa existência, da nossa vida. E essa maneira de descrever é o que nós chamamos de biologia, né? Justamente são os sistemas autopoéticos, e o ser humano é uma dessas evoluções
dessa biologia. E essa evolução não acontece por competição, não acontece por seleção natural, ela acontece por deriva natural dentro dessa grande rede biológica, onde não há direção a cumprir, onde estão todos se desenvolvendo epigeneticamente, cada um no seu ritmo, cada um no seu ambiente, cada um no seu processo, e esses sistemas biológicos interagem entre si e formam uma rede, né? Quer dizer, não tem evolução, tem coevolução. Nós não estamos no mesmo barco, nós somos o mesmo barco, né? A gente é uma mesma coisa. As bactérias são 90%, 99%, 95% das nossas células, né? A gente é um grande misturado, né, de organismos, de vírus, retrovírus, bactérias, fungos, né, de células, protocélulas, protozoários, bactérias, mitocôndrias que foram englobadas, quer dizer, uma grande mistura, né, uma grande mistura, um grande carnaval, né, que é a biologia, né, e que a gente então começa a perceber a importância de ver essa história, né, de entender que nós somos parte de uma grande linhagem viva, né, de uma linhagem de 4 bilhões de anos e que nós somos o presente dessa linhagem. Essa linhagem, no nosso caso, de seres humanos, começa ali, né, ó, quando no primeiro Homo, né, entre 3 milhões e 2 milhões entre o Australopithecus, o primeiro Homo, né, o primeiro hominídeo. Isso é uma escolha arbitrária, né, porque nós somos descendentes de todas as bactérias, de todos os protozoários, são nossos ancestrais, né, que foram gerando cada vez mais, aí gerou mamífero, e depois gerou macaco, e gerou esses grandes primatas dentro das florestas, e aí as florestas acabam com a mudança das placas tectônicas, e aí esses grandes macacos descem, perdem os pelos, começam a caminhar pela savana, andam em grupos, são liderados em grupos, são liderados pelas fêmeas e vão desenvolvendo um modo de vida ali, né, de cooperação, de sobrevivência, de sobreviver contra os grandes felinos, contra os grandes animais que ameaçavam a nossa existência. A gente vai andando de um lugar para o outro, colhendo e caçando pequenos animais, colhendo frutas, vegetais, e vai andando, e esse modo de vida, né, a gente domina o fogo e aí começa a sentar em roda e começa a viver esse modo de vida cooperativo, sensual, né, bissexual, sexualidade coletiva, né, por milhões de anos, e nem gay nem hétero, que agora está tendo essa briga aí muito forte de gay e hétero, né, e na verdade há 3 milhões de anos da espécie humana foi bissexual e coletivo, né? Então isso é que faz a natureza humana, né? Então, para fazer uma política pública, para fazer uma psiquiatria, para fazer uma coisa que funcione, né, que dê certo, tem que ter um entendimento que nós somos isso, grandes primatas bípedes sem pelo, linguageiros, que evoluímos dos grandes macacos da floresta. Na África somos todos africanos, todos nós viemos da África, saímos da África nos últimos 200, 300 mil anos, caminhando pelo planeta, gerando diferentes variações discretas, né, da espécie, que depois vão se reencontrar no Brasil, né? Essas variações todas das espécies humanas vão se reencontrar dentro do Brasil e todas elas vão gerar uma nova raça, né? Mostrando que nós não nos diferenciamos o suficiente para perder o nosso elo de reprodutibilidade, que é o que caracteriza uma espécie, né? Então a gente começa a ver que essa história é um ciclo e que está se completando e que a gente precisa compreender ela para ter mais consciência sobre o que nós somos, sobre o que é a nossa natureza, essa natureza amorosa, essa natureza cooperativa, essa natureza alegre, essa natureza bem-humorada, essa natureza criativa, essa natureza que é capaz de fazer grandes comunicações, grandes organizações, que é capaz de reinventar a sua história a cada momento, que tem um poder imenso na linguagem. A linguagem é uma grande maneira de descrever esse ciclo da biologia, essa dança da biologia. Vai a onda, vem, a nuvem cai, a folha quem sopra meu nome. Ai, ao dia tem sereno pai, ralha meu bem, trouxe um perfume.
Então esse ciclo biológico é a nossa história. A gente precisa compreender isso, visualizar isso e pensar a nossa ação, pensar a nossa intervenção na natureza e no ambiente a partir disso. Senão nós estamos destruindo essas relações que nós não enxergamos, porque nós não temos uma ciência que descreva elas, porque o Descartes propôs um sonho da razão, propôs um exagero da razão, né? uma radicalização de que os organismos são máquina. Isso não produziu uma medicina adequada. Produziu cirurgia, que não é medicina, produziu eletrochoque, que não é medicina, produziu drogas em excesso, está matando todo mundo, não é medicina, produziu um monte de distorções, exames, que não é medicina, exame radiológico, tudo não é medicina, tudo é máquina, tudo trabalha com máquina. O que nós chamamos de medicina é a ciência e a arte do ser humano, né? É a compreensão sobre a história do ser humano, é a anamnese, é o diagnóstico, é compreender o paciente, é compreender duplamente o paciente e ajudar o paciente a se compreender através das nossas comunicações, dos nossos diagnósticos. E para fazer isso, tem que ter uma visão científica sobre o ser humano, tem que ter uma visão científica sobre a existência humana, senão você vai avançando tudo que nem um médico louco de plantão de fim de noite que está ali carimbando papel e nem olhando para as pessoas, né? Então isso é uma distorção científica, isso que precisa o brasileiro ouvir e saber, que não é pessoal de ninguém, não é culpa de ninguém, não é um plano louco de alguém para destruir, é uma produção inconsciente em decorrência de um sistema conceitual que as pessoas foram sendo convencidas de forma pouco crítica e que gerou uma violência sobre os sistemas biológicos, sobre a dança dos sistemas biológicos, que é o que nós precisamos urgentemente recuperar para que haja esperança de produção de saúde mental e produção de equilíbrio ecológico no planeta. Nós estamos destruindo o planeta a passos largos e destruindo o próprio povo, né, e o próprio país. E nós propusemos, então, o saber em todo ser, né? Se o viver esse processo epigenético de constante produção, de constante desenvolvimento, e a gente vai modificando a nossa conduta, a gente vai aprendendo a cada instante, e que a gente aprende o tempo inteiro, que o viver é aprender, e o aprender é viver, o saber em todo ser, que foi realmente um grande momento de congresso da nossa Universidade Popular de Arte e Ciência, que é uma congregação de artistas e cientistas brasileiros interessados no bem-estar do Brasil, interessados na promoção da saúde do Brasil, interessados na promoção de um projeto de identidade, né, de nação, para que a gente possa ter saúde mental. E nós trabalhamos, né, temos trabalhado no Hospício do Engenho de Dentro, né, que é o hospício onde trabalhou a doutora Anísia da Silveira. Certamente a maior arte cientista da história do Brasil, né? A maior cientista que fez ciência através da arte, né, que através do trabalho criativo, do trabalho artístico, ela produziu uma demonstração científica de teorias sobre o cérebro, sobre a mente, sobre a psique humana, sobre a maneira de funcionamento da vida humana, sobre uma ideia que eu acredito que se aproxima muito dessa que nós estamos trabalhando aqui, porque a doutora Anísia era spinoziana, né? Então, a doutora Anísia, ela vinha dessa mesma visão de mundo que nós acabamos de discutir, que é a integração ecológica, tudo é ligado a tudo, não há separação entre os indivíduos, nós somos do mesmo afeto, do mesmo sofrimento, dos mesmos arquétipos, e ela fez isso dentro da masmorra do hospício do terceiro mundo, que é o Hospício do Engenho de Dentro, que apesar do seu trabalho heróico e poderoso, e outros trabalhos heróicos e poderosos que são feitos ali dentro, continua poderoso e cada vez mais poderoso, porque o Hospício do Engenho de Dentro, hoje, os hospícios de todo mundo, são hospícios químicos, são hospícios que se nutrem da ignorância científica das pessoas sobre o que elas estão fazendo umas com as outras, porque se tivessem um mínimo de informação científica, veriam que há muitas revisões sistemáticas na literatura mostrando o dano que as drogas psicotrópicas provocam, gerando uma alta mortalidade numa população vulnerável, numa população de gente pobre, de gente que sofreu todo tipo de opressão e que não tem nenhuma opção de desenvolvimento, somente a tranca, a droga e o choque. E trabalhando dentro desse ambiente, na década de 40, porque o hospício sempre foi isso. Há milênios que o hospício é isso. Há milênios que se encarcera. Há milênios que se tortura. Mas de vez em quando aparecem pessoas como Jung, aparecem pessoas como o Pinel, foi um grande revolucionário, né, um grande reformador da psiquiatria no século XVIII.
aparecem os hospitais psiquiátricos espanhóis em Valência, que no século XV já tratavam as pessoas com terapias ocupacionais, com terapias de trabalho, com horta, com contação de história, com música, com dança. Isso são os primeiros hospitais psiquiátricos do mundo, mas esse modelo não prevaleceu. O que prevaleceu foi o modelo do hospital inglês, que é a masmorra, é a Torre de Londres, né, o Bedlam, que foi o que se espalhou pelo mundo inteiro. E de vez em quando aparece um indivíduo que rompe esse sistema e faz uma diferença. O Franco Basaglia, o Ronald Lang, a doutora Anísia da Silveira. E a doutora Anísia fez o quê? Abriu ateliês, né? Ela se recusou a trabalhar com eletrochoque e lobotomia e coisas que eram praticadas na época pela medicina, né, hegemônica, que até hoje não está muito diferente. E ela vai propor ateliês de liberdade e afeto, né, onde os pacientes ficam completamente à vontade, sem nenhum tipo de direção, sem nenhum tipo de coerção, sem nenhum tipo de modelo, e ali eles produziriam símbolos, né, símbolos que ela observa, símbolos que ela vai fotografar, ela vai notar que há uma estrutura nesses símbolos, que há uma regularidade na produção dos pacientes. Ela vai revelar grandes artistas e ela vai justamente ver que essa regularidade de símbolos estava ligada com o que o Kandinsky chamou de improvisação. Então ela diz: a linguagem abstrata cria a si própria a cada momento, devido ao impulso das forças que se agitam no inconsciente. Foi um achado experimental. Warringer já havia me trazido explicações decisivas quando eu sofria em buscas inúteis nos livros dos psiquiatras. Mais tarde, o encontro com Kandinsky trouxe-me dado ainda mais importante para o entendimento das numerosas pinturas abstratas que surgiam em nosso ateliê. Parece-me que essas pinturas estão muito próximas do que Kandinsky denominou improvisação. O achado experimental, o achado na prática, na experiência, encontrou ressonância em um conceito de um grande mestre da arte, da teoria da arte. Doutora Anísia da Silveira, no livro dela, né, que é o grande clássico do Imagem do Inconsciente. E o Kandinsky, no grande livro dele de 1914, sobre o espiritual na arte, fala: expressões, em grande parte inconscientes e repentinamente formadas, originaram-se em acontecimentos interiores. Desse modo, impressões da natureza interior. Eu chamo eles de improvisações. E a doutora Anísia, então, entendeu esse papel do improviso, né, que muito pouca gente compreende, o papel essencial que o improviso tem na expressão humana, no desenvolvimento. E aí ela vai deixar os pacientes exprimirem, né, exprimirem suas dores, exprimirem seus traumas, suas fobias. Agora, quando ela trabalha, aí ela vai trabalhar com Jung, né, e aí ela vai justamente desvendar a mitologia dos casos. Eu vou falar já melhor disso. E desse método que ela desenvolveu, que ela chamou de emoção de lidar, ela vai montar o maior museu do mundo de arte e loucura, que é o Museu de Imagens do Inconsciente, que está lá resistindo, né, resistindo bravamente a todas essas decadências, né, científicas, artísticas, que a sociedade brasileira está sofrendo nesse período de início de ditadura, né, um momento de início de período autoritário, com um governo de gangsters fazendo o que querem, e a gente sempre desprezando o nosso povo, sempre desprezando a história do nosso povo, sempre desprezando o patrimônio do nosso povo, patrimônio científico do nosso povo. Doutora Anísia é patrimônio científico do mundo, da humanidade. E a gente precisa fazer política pública com essa metodologia, entende? Agora, para fazer essa metodologia, precisa ter caráter, precisa ter ética. Senão, não tem saúde mental. Se você não tem o mínimo de coerência, você não vai construir coerência com ninguém. Então é preciso se inspirar na Anísia, ter a coerência que ela teve a vida inteira e trabalhar essa ideia das expressões interiores, das expressões da imagem das pessoas que produz esse grande museu. A doutora Anísia fez estágio com Jung lá em Zurique. Ela trabalhou com ele 2 anos lá. Ela mandou as fotografias. Ele falou: doutora Anísia, a senhora encontrou símbolos, pode vir para cá, venha já, vamos trabalhar. E aí ela vai lá, vai fazer análise, vai conversar, e aí aí vai ter a exposição do trabalho dos pacientes brasileiros do Engenho de Dentro. Ele vai comentar tudo, vai explicar tudo para ela.
e ela vai então estudar a extensíssima obra do Dr. Jung, né, uma grande obra de importância científica inestimável, porque ele faz uma contribuição no campo da psicose, né, da doença mental grave, da doença mental. Ele fornece uma ideia de um modelo de saúde, de um modelo de prática de saúde, que a doutora Anísia vai ser uma grande executadora, né, uma grande realizadora dessa visão, e é a ele que ela sempre agradece esse caminho, né? Esse método que ela adquiriu e desenvolveu. Quando ela encontra com ele, eles têm a primeira reunião, né, e vão trabalhar e discutir os achados do Engenho de Dentro, ele pergunta para ela: você estuda mitologia? Aí ela responde: mitologia? Ele fala: se não estudar mitologia, não vai entender as pinturas e os delírios que os seus pacientes te trazem. Você precisa compreender os símbolos, precisa compreender a história dos símbolos. Basicamente, o que o Jung está falando é o que todo médico sabe, que precisa da história para entender o paciente. E tudo tem uma história. O delírio tem história, o símbolo do delírio tem história, o paciente tem história, o corpo do paciente tem história, o cérebro do paciente tem história. Essa história que nós estamos contando aqui, de 3 milhões de anos, né, de 4 bilhões de anos, que é a história dos sistemas autopoéticos, né, numa perspectiva mais biológica, que é o que nos interessa nesse tempo histórico. Né? Então, quando a doutora Anísia volta para o Engenho de Dentro, ela vai observar com muita intensidade, muita força, os símbolos que os pacientes pintam. E que trazem no delírio, que trazem através do sonho, que trazem através das intuições, que trazem através das imagens artísticas, que trazem através de todo o processo de criação e comunicação humana. Nós somos regidos por esses arquétipos desde que o mundo é mundo, né? Eles é que marcam a nossa trajetória de vida, o nosso amadurecimento psicológico, a nossa trajetória no mundo, o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, particularmente para nós que trabalhamos com saúde mental, que trabalhamos com psiquiatria, com teatro, com subjetividade, com rituais, com música, com dança, com poesia, né? Então tudo isso vai aparecer. Tudo aparece a todo momento, basta estar atento aos sinais, basta você estar atento. E a grande dificuldade do psiquiatra não é mais drogar o paciente, nem dar choque, nem trancar. A grande dificuldade é decifrar os símbolos, é compreender os símbolos, né? Ser interessado no mundo interno, né? Dizer como o Artaud disse: qual de vocês compreende um delírio? Qual de vocês não considera que o delírio é uma coisa inútil, apenas uma salada de palavras, né? E a única superioridade que vocês têm é a da força bruta, né? Então, através desse método junguiano do Dr. Anísio da Silveira, e depois a nossa própria experiência, as outras experiências que eu vou citar de psiquiatria científicas, nós vamos demonstrar que nós podemos abordar o ser humano de uma forma mais inteligente, né? Nós podemos abordar de uma forma a promover mais saúde, a trabalhar com os símbolos, trabalhar com a cultura, com as origens, trabalhar com as sombras, não é? Trabalhar com aquilo que nós não conhecemos, com aquilo que nós tememos, porque aí é que está a doença, aí é que a doença controla, aí é que a doença pega. E essas sombras são sombras eternas, são sombras arquetípicas, são sombras que emergem em todos os processos de criação humana, em todos os sonhos, em todas as psicoses, em todos os processos de adoecimento psíquico. E foi isso que o Dr. Jung mostrou na prática dele, e foi isso que a doutora Anísia mostrou na prática dela. E aí, no Brasil, em paralelo a esse desenvolvimento imenso que significa o trabalho da doutora Anísia, existiu uma outra artista que, paralelamente, né, em sincronicidade universal, também entendeu a mesma coisa, que as imagens são relações, que as imagens são relações das emoções, que as imagens são afetos. E aí a doutora Lygia Clark, né, que era uma grande artista, professora de arte na Sorbonne, ganha exposições no Museu de Arte de Nova York, no Museu de Barcelona, né, muito celebrada fora do Brasil, né, muitos livros sobre ela e tudo, mas no Brasil ninguém conhece. Mas a doutora Lygia Clark, ela não era médica, ela era artista, mas eu acabo falando porque eu considero ela uma grande curadora, uma grande curadora do espírito. Ela tem uma habilidade médica muito grande, que foi aproveitada, né? Foi desenvolvida. Então ela entende que as imagens são relações. Ela vai declarar na década de 60 que não há objeto de arte, há objeto de relação. E aí ela desenvolve toda uma imensa obra, com grandes experimentos, com grandes tentativas, com grandes trabalhos, né, com grandes acontecimentos, onde ela propunha isso que vocês estão vendo na imagem, que o processo da arte é um processo de relação.
é a relação através dos objetos, a relação através das imagens, a relação através do ambiente, a relação através de si mesmo. E aí ela vai descobrir que esses objetos, né, que ela vai chamar de objetos relacionais, vão ser, na verdade, capazes de mediar os conteúdos internos da pessoa. Do mesmo jeito que a doutora Anísio pegou a pintura, a escultura e o desenho como uma forma de mediação dos conteúdos internos e conteúdos arquetípicos, a Lygia Clark também vai propor isso com a ideia da estruturação do self, que é essa mediação através dos objetos de relação, e que o Dr. Lula Vanderlei, né, que é um brasileiro, discípulo da doutora Anísio da Silveira, trabalhador desse hospital do Engenho de Dentro, e também trabalhador há 28 anos ali, ele vai escrever esse trabalho a partir da experiência do EAT, né, do Espaço Aberto ao Tempo, que foi uma experiência muito importante, muito grande, muito poderosa, e ele resumiu isso nesse livro, que é um livro muito lido, que é O Dragão Pousou no Espaço. Arte Contemporânea, Sofrimento Psíquico e o Objeto Relacional de Lygia Clark. Então eu considero o Lula Vanderlei um exemplo de psiquiatria científica, também a partir dessa linhagem, a partir dessa história que eu estou contando, né? Então ele é capaz de aplicar, inspirado pela Anísio, inspirado pela Lygia Clark, e também inspirado pelo grande gênio do Mário Pedrosa, foi o maior crítico de arte do Brasil, que era um gênio da arte-ciência, pensava grandes questões. Ele ajudou o Lula também nessa trajetória, e eram amigos, muito amigos, e o Lula, então, vai constituir um método, né, que é a estruturação do self, aplicada na psiquiatria, que realmente produziu grandes resultados e grandes evoluções por parte dos pacientes, e isso é um patrimônio médico-científico que deve ser cuidado, não deve ser soterrado pela invasão das mais formações dentro do campo do espaço aberto ao tempo. A gente precisa de boas formações, de compreensões muito claras sobre o que foi a contribuição do Dr. Lula Vanderlei para que a gente possa avançar elas. Outra contribuição científica da psiquiatria, da arte e da promoção da saúde mental é o Dr. Jacques Arpin, em Genebra, que é um médico psiquiatra, artista, músico, artista plástico e também performer, ator, e ele trabalha com os pacientes psiquiátricos há 30 anos, fazendo performance, fazendo intervenções artísticas e com resultados muito construtivos, muito positivos na clínica transcultural em Genebra. A nossa querida Mônica Arpin, ali ao lado dele, é brasileira, é antropóloga e colaboradora desse trabalho, e também vem fazendo contribuições grandes nesse campo da antropologia, do teatro, da performance e da psiquiatria como um método de promoção da saúde. E o Dr. Jacques Arpin trabalha num teatro, um pequeno teatro que ele mantém lá em Genebra, e ele vai receber os pacientes nesse teatro, vai fazer performance e tudo. E no segundo andar do teatro, ele tem um consultório de psiquiatria, então ele trabalha com os pacientes no consultório. Quando os pacientes estão mais seguros e estão mais dispostos a ir para o consultório, ele então desce com eles. E aí isso é um método interessante. Ele publicou uma série de trabalhos muito importantes no jornal Psiquiatria Transcultural, né, Transcultural Psychiatry, aqui, que é da McGill, né, a revista aqui da Universidade McGill, e ele chama essa série de trabalhos de Masters of Their Conditions, mestres de suas condições. O senhor de sua condição, o paciente é o senhor de sua condição, o paciente tem que desenvolver o controle sobre a performance da doença e entrar no estado de performance da saúde. A doença é uma performance, a saúde é uma performance. O Jacques Arpin, nessa série de trabalhos, diz que o processo de adoecimento é o processo de interrupção da dramaturgia do indivíduo ou da coletividade. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje, essa grande crise de saúde mental, esse golpe, é uma interrupção da nossa dramaturgia. Nós devemos restaurar a nossa dramaturgia, o nosso fluxo de consciência narrativo, que estava ainda com dificuldade. Nós nunca tivemos isso muito forte por causa da falta da identidade, mas agora com esses ataques de ordem financista, né, banqueira, vendendo tudo, demitindo todo mundo, atacando tudo o PMDB da ditadura, né, a ditadura do PMDB que está lá germinada há muito tempo atrás. Isso é uma coisa que a gente precisa restaurar a nossa dramaturgia, que é o que o professor Jacques Arpin, que trabalhou no Brasil, trabalhou na Bahia, trabalhou com o Candomblé, com a Mãe Estela de Oxóssi, trabalhou com foi amigo do Caribé, o grande artista plástico,
o Jacques compreende bem o Brasil e compreende bem esse processo de formação da nossa identidade e o quanto nós dependemos de teatro, de música, de dança, de todas as formas artísticas para fazer esse processo identitário avançar e a cura dos nossos traumas e a liberação dos nossos traumas e a tendência repetitiva de trauma que a gente tem e que precisa ser rompida imediatamente. Nosso querido Shakespeare, né? Finalmente chegamos. Vamos pular para 2014 no Hotel da Loucura, quando a gente entra com o Shakespeare, né? Após trabalhar o Dionísio nas Bacantes, a gente em 2013, no fatídico 2013, nós decidimos que precisávamos de um Apolo poderoso, de um Apolo, o príncipe Apolo, que é o príncipe Hamlet, o príncipe Dionísio Apolo, né? Que o Hamlet é dionisíaco e apolíneo ao mesmo tempo, o que é uma proeza. E ele, através de teatro, né, é o príncipe ator e poeta, e nós encontramos a experiência do professor Murray Cox, que é um psiquiatra britânico, né, que já é falecido, morreu em 99 também, no mesmo ano que a Nise, e me parece ser uma Nise da Silveira britânica, porque ele fez um trabalho belíssimo no hospício presidiário, no manicômio judiciário, né, lá em Londres, no Broadmoor Hospital, e escreveu esse belíssimo livro que chama Shakespeare as a Prompt, quer dizer, o Shakespeare como disparador do processo terapêutico, né? A ideia de que o teatro e a poesia são elementos disparadores do processo terapêutico, tem função de cura, e isso pode ser exemplificado com toda a obra shakespeariana, com o trabalho com os personagens que são assassinos, que são loucos, e também foi escrito esse segundo livro, né, pelo Murray Cox, que é Shakespeare Comes to Broadmoor, quer dizer, Shakespeare vem a Broadmoor, que era o nome do hospital lá do manicômio judiciário de Londres, e aí tem textos belíssimos dos atores que trabalharam, comentários do Murray Cox, tem o processo do nosso queridíssimo ator que fez o Hamlet, onde ele descreve com uma riqueza maravilhosa o processo de interpretação de personagem, de como esse processo de interpretação de personagem realmente lida com conteúdos psíquicos profundos, simula o processo de loucura. Então era isso que a doutora Nise, mais uma vez, vem nos dizer, né? Shakespeare sabia que o delírio tem significado. O Polônio fala sobre o problema do Hamlet. É loucura, de fato, mas tem método nela. Né? E é uma pena que os homens de ciência raramente escutam os poetas. Então nós chamamos o nosso espetáculo de loucura sim, mas tem seu método. Hamlet, loucura sim, mas tem seu método. Trabalhando com os nossos defensores, nossas entidades protetoras do Hotel da Loucura, que continua vivo na nossa prática, no nosso trabalho, né? Mas infelizmente o espaço foi devorado pelo hospício, né? E, inclusive devorou muita gente junto, e isso é muito triste, mas nós seguimos trabalhando nas ruas, fazendo nossos ensaios, nossos espetáculos, fazendo processos criadores, coletivos, democráticos, democratizantes, populares, com a grande maioria das pessoas que quer o amor, que quer amar, que entende essa biologia de que nós somos um círculo dentro de um círculo, sem início e sem fim. E nós apresentamos nas ruas, fizemos esse Hamlet na Praça Tiradentes, no Leão Etíope do Meyer, no teatro ali da Praça Agripino Greco, né, no começo da Dias da Cruz, em frente a Ponto Frio. Nós fizemos no Arpoador, que foi o nosso teatro maravilhoso do Arpoador, que é o melhor teatro do mundo. Fizemos em várias partes do país, fomos para Porto Alegre, fomos para Búzios, fomos para São Paulo. Os nossos atores ex-pacientes psiquiátricos, né, salvos das garras do sistema psiquiátrico do terceiro mundo, viajaram com essa peça sem mim, fizeram o espetáculo, interpretaram o Hamlet, interpretaram o Fantasma do Rei Hamlet. Uma maravilha aqui o detalhe do grande ator Reginaldo Terra, um sobrevivente do sistema psiquiátrico brasileiro, um grande ser humano, um grande sensibilidade, ali interpretando o Fantasma do Rei Hamlet no cortejo, e eu trabalhando de ator, né? É o meu momento de psiquiatra, é ali que eu sou verdadeiramente psiquiatra, é ali o momento onde eu estou mediando forças do inconsciente, onde eu estou me comunicando com os outros, onde eu estou trabalhando com as pessoas, e é isso que eu entendo que é uma cura do espírito, é quando eu curo o meu espírito e quando eu vejo que os outros que estão perto de mim curam o espírito deles. Então, o teatro enquanto psiquiatria cultural, é a psiquiatria cultural enquanto teatro. Nós sabemos o que fizemos e vamos continuar fazendo. Então agora uma demonstração filmada do nosso trabalho para que vocês vejam. Tá rodando. A doença é dura. A doença é inflexível. Eu tenho visto atores
atores elogiados e muito elogiados, que não deveriam ser chamados de cristãos ou de pagãos, sequer de homens. Pegam pra igreja de tal forma que eu fico perguntando se não foram feitos, e mal feitos, por algum aprendiz da natureza. Nós precisamos ter entrado no hospício para aprender a cooperar. Tomou! Acabou! Tudo bem! Eu entrei no meio deles e falei que eu também queria ser trapezista. Veio falar comigo a domadora do circo, que era uma moçona mesmo. Me olhou, riu um pouco, disse que era muito difícil, mas que nada era impossível. Aí olha só, quando parar, para mesmo, gente. Não continua andando não. Se tá cantando e andando, para. Nós vamos parar agora e vamos falar alguma coisa. Depois veio o Palácio Top, veio de Verlaine, que parecia o príncipe, as crianças, o público, de repente apareceu uma luz lá no alto, todo mundo ficou olhando. A lona do circo havia sumido e o que eu via era estrela d'alva no céu aberto. Quando eu cansei de ficar olhando pro alto e fui olhar para as pessoas, só aí eu vi que estava sozinho. Estes são os melhores atores do mundo! Então a gente vem trabalhando com essa qualidade de conteúdo, né? E aí quando nós trabalhávamos o Hamlet na espaço aberto, na rua, nós fomos abordados por uma repórter da revista inglesa AEL, uma revista de arte e ciência, uma revista muito considerada, fez uma reportagem imensa, muito boa, que está online, disponível, graças a Deus, tá, né? Vai continuar para vocês replicarem a nossa experiência. E a BBC veio gravar, e aí fez um filme que documentou de forma bastante interessante e bastante viva o nosso trabalho, e eu penso que isso são provas científicas. Os nossos documentos, nossos filmes, nossas fotos, são provas científicas do nosso trabalho, onde as pessoas podem claramente verificar o estado emocional das pessoas que estão trabalhando, que estão ali se desenvolvendo e fazendo uma mudança da sua história, da dramaturgia. Por isso que eu acredito, nós temos evidência, que vocês estão verificando agora, que é online, filmada, né, fotografada, temos 20 mil fotos, que o teatro simula a psicose, que o teatro é capaz de viver e reestruturar e reencenar os chamados estados psicóticos, e que isso significa uma possibilidade de comunicação com aqueles que estão nesse estado psicótico e de resgate dessa maneira, né? Se comunicar é curar, a doença mental é bloqueio de comunicação. Então nós acreditamos que esses processos de trabalho criativo, expressivo, com os símbolos arquetípicos, com as dramaturgias arquetípicas, com o trabalho livre, aberto, coletivo, ritual, produz esse tipo de experiência documentada pela BBC de Londres, que é uma boa emissora verdadeira, né? It's nearly showtime, and these thespians are busy warming up ahead of tonight's performance of Hamlet. But these performers aren't professional actors. They are patients at a psychiatric hospital in Rio. Many of the members of this theatre group suffer from mental health conditions, including severe schizophrenia and chronic psychosis. Vitor Pordeus is the actor's doctor, but is also their director and acts alongside them in the plays. He founded a collective called the Madness Hotel. He believes that this collective provides a way for his patients to explore their emotions and feelings, and says his technique cures them. Eu acredito que o teatro cura porque através do debate do indivíduo você pode ver a evolução das relações do indivíduo. As doenças mentais são bloqueios de comunicação, porque o teatro então expande a consciência, expande a relação emocional e é capaz de dar vazão a esses conteúdos. Nós temos exemplos de dramáticos efeitos, pacientes com mutismo seletivo, que romperam o mutismo seletivo, quer dizer, a falta de fala, através das oficinas, onde eles cantam e dançam, e tem um ambiente livre, expressivo para se manifestar. Falo dessa paciente que pegou o microfone e cantou.
The troupe is on its way to the beach for a O grupo vai para a sunset praia ceremony. fazer uma performance pública no teatro da Praça Milor Fernandes. As Vitor says it E nós temos trabalhado o Hamlet como uma parte do nosso repertório. Theatre can have a curative effect on mental health problems, and the people here performing at this beautiful setting in Rio de Janeiro certainly seem to get a lot out of the experience. But Vitor does have his critics. Although arts are commonly used as part of a patient's therapy, many caution that theatre cannot cure mental health conditions. Dr. Leonardo Palmeira says the arts can be beneficial, but as a complementary treatment. Eu acho que a gente, quando fala de tratamento das When treating conditions such as schizophrenia, Dr. Leonardo Palmeira says that drugs have the most evident power for treating mental diseases, and he says that theater is not curative, and that's curiosity. I have the curiosity to learn what does he know about theater. What does he understand about theater in order to give an opinion? Vitor believes the opposite is true, and that there is I believe the opposite is true. Theater is therapeutic. It healed me when I had severe depression. It heals my patients, even patients that are not taking medication, patients that 4 years ago had very bad clinical pictures with aggressivity and all kind of things, and we have seen the reversion of those pictures without medication, with all the autonomy gaining. At a basic level, these performances allow patient And stimulation all and of them interaction they can would be otherwise seen not get. clearly. But Vitor They is are in the adamant public his work square heals and performing, changes lives on a telling level that stories, science doesn't expressing yet themselves. So Ben this is Taverner, the BBC World most News, Rio de evident Janeiro. evidence that we could generate, more than papers. Now we are working on producing more papers about the experience. That we published a few papers, but for me, this kind of document, independently documented by BBC, for me is a key evidence of the efficacy of this work. And eu tô falando inglês. Então eu acho que essas evidências são evidências muito claras, evidências muito importantes que podem ser claramente vistas e que podem ser claramente documentadas de forma independente pela BBC e que estão aí para todo mundo verificar. Não tem segredo, não tem nada escondido, é tudo aberto e tudo de forma metódica, de forma que a gente não compreende por que a gente tem imensa dificuldade de trabalhar com essas abordagens dentro do Brasil, né? Inclusive estamos sendo atacados pelo Hospício, pela Secretaria de Saúde e todo o resto, justamente porque ameaçamos com essa ideia de um novo teatro, de um novo ator, de um ator que promove saúde mental, que dialoga, que não promove competição, que não promove doença. Então isso é muito importante. Para nós foi uma consagração. Infelizmente, no Brasil, a consagração vem ao contrário. Se no Brasil você está agradando as autoridades, é porque tem alguma coisa errada. Se você está fazendo um trabalho que é diferente, que é original, que tem resultados, que é uma política nova de saúde mental, aí sim você ameaça, e assim, aí sim é um problema. E nós realmente padronizamos esse método. Isso são 7 autores, né, 7 conteúdos, 7 autores que vão do Dionísio, né, e o Eurípides, o dramaturgo grego de antes de Cristo, o Artaud, o grande ator francês do século XX, o Hermes e a alquimia, né, aqui simbolizado pelo Hermes, o Shakespeare e o Hamlet e o método de teatro que o Hamlet pede aos atores que façam, o Galileu do Brecht, que fala de uma era científica, o Amir Haddad, o Júnior Santos, o Ray Lima, que são os ancestrais vivos desse processo de construção de dramaturgia e energia para a gente trabalhar e viver, doutora Anísio da Silveira com o método de cura, com a emoção de lidar, e o Baruch Spinoza com a ética e a visão de Deus enquanto natureza, a visão de totalidade, né, de círculo dentro de um círculo, sem início, sem fim. Nós fizemos isso várias edições, trabalhamos à noite, trabalhamos fins de semana, vivemos momentos gloriosos dentro do hospital, vivemos momentos horrorosos dentro do hospital, e nós acreditamos que saímos com o elixir, que é o elixir desses 7 autores, desses 7 conteúdos de transformação alquímica, que podem ser vistos aqui, uma parte do processo, bem rápido.
vacina contra a loucura. Então é isso, é a ideia de um método mesmo, né, de um caminho, né, de uma trajetória que seja capaz de resgatar o nosso trabalho. E nós não paramos, né? Fizemos trabalho em 2016, isso aconteceu muito bem. Fizemos o Fausto, né, um Fausto glorioso, que simplesmente foi documentado pelo jornal O Globo e foi publicado no jornal O Globo. Então nós achamos que nós fomos atacados por causa do que os Faustos se sentiram retratados, né? O teatro ativou mais uma vez os seus mecanismos de cura e colocou e revelou, né, a Faustada, revelou os Faustinhos, Faustões e Faustos que estão aí soltos, se fingindo de médicos, se fingindo de psicólogos, se fingindo de toda sorte de profissional de saúde, de pessoa que trabalha pelo bem público. Então o sonho da razão produz monstros, isso foi uma grande síntese do nosso processo. E o fotógrafo dinamarquês Stefan Stubager nos visitou nesse período e fez fotos incríveis do processo de encenação. Aqui o detalhe do Nilo Sérgio de Fausto e o Mefistófeles, o cortejo do sonho das razões, as criaturas mitológicas, o Mefistófeles, né, aqui a camisa de força química do Fausto, né, do controle sobre a natureza, do controle sobre o outro, da ilusão cartesiana, né, do sonho da razão. Aqui o vídeo, né, que é uma beleza, que a Thaís Scarlett, sobrinho, fez. Agradecimento a ela. Quero que você, meu servo, o leve para a estrada. A minha história na psiquiatria é muito longa. Ela começou nos anos 80, onde surgiu o rock and roll, e eu sou a exemplificação do que é a reforma psiquiátrica. O sonho da razão produz monstros. Como os outros falavam que eu era o caso perdido pro Vitor, a Vitor, não, ela vai ter jeito, mesmo se não for na porrada, ela tem jeito. Aí eu parei de tomar remédio, já tem 4 anos já. Aí eu tenho minha autonomia, muito legal como você tem a sua autonomia sem ter que depender de ninguém. Você tem que assumir o comando pra aprender a ser cidadão. Você tem que assumir o comando pra aprender a ser cidadão. Você tem que assumir o comando pra aprender a... Eu me sinto totalmente ressocializado. Agora, por exemplo, eu fui estudando a tragédia Fausto, do autor Goethe, do romantismo alemão, né? E fui me preparando. Eu tenho sido muito acariciado pelos companheiros que consideram meu trabalho importante, mas eu procuro desenvolver a humildade, entende? Porque o Fausto é exatamente essa coisa, é a loucura. Eu só preciso de um diazepam, eu estou ansioso. Alguém tem diazepam aí? Nós escolhemos a peça Fausto, né, que o título que nós demos foi Deus e o Diabo na Terra de Fausto, que é uma peça escrita em 1806, né, por um autor alemão, que é o Goethe, e que ele trata, na nossa leitura, justamente da loucura. A peça é sobre a desmedida, sobre o desequilíbrio de um médico que estudou muito, está velho, cansado, e ele fica revoltado com isso, né, vaidoso, arrogante, ambicioso, e decide vender a alma ao diabo. Eu cheguei já meio malucona mesmo, só ia só pra comer. Aí eu comecei a participar em 2012, aí continuei participando de teatro. Aí eu tive alguns surtos, né? Aí eu não aguentava ver muita gente. Mas foi muito legal eu participar desse teatro. A Marcinha Gomes, né, que é uma pacientinha, que é um dos casos mais graves do Instituto. Tinha o que nós chamamos de mutismo seletivo, né, que quando a doença é tão grave que ela fica totalmente ausente, não se comunica. E ela estava cantando lá. Vocês viram ela cantando. Viva o Carnaval! Carnaval! Então o que é isso? Entende? Que um paciente grave ame dançar e cantar e tá ali totalmente disponível. E Demilton, que fica preso, né, porque foge, né, fica na grade ali. Entra e dança, e se comunica, e se relaciona. Então são pessoas que foram ao inferno e voltaram. Eu me trato nessa doutrina baseada em doutora Anísio da Silveira, Brecht, o rapaz do Tá na Rua e Baruch Spinoza, né? A abordagem psicossocial tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com entender que o ser humano é todo,
que o ser humano é integral, que o ser humano é do que é inferior e o que é superior, do que está de um lado e o que está de um outro. E todo o processo de cura passam pela experiência da totalidade. Então o teatro é uma forma de produzir totalidade. Todo sim precisa de um não, como a luz precisa de escuridão. Toda sociedade precisa defender saúde mental. E esse é o direito de nós todos. Então aí, depois que a Miriam fala, né, saúde mental é o direito de nós todos, e nós todos temos que defender, vou falar mais o quê, né? Só falar do site da nossa Universidade Popular de Arte e Ciência, que é o nosso movimento colaborativo, que está mais forte do que nunca, com cada vez mais gente trocando informações, métodos, jeitos de fazer para promover a saúde mental, para fazer o povo avançar, né? Precisamos de métodos para fazer o povo avançar, para fazer as pessoas avançarem, sair desse estado de repressão, depressão, desesperança, que o nosso povo está sendo atacado por essa classe safada que colonizou o Brasil e que sempre vai colonizar e que sempre vai tentar nos destruir. E a gente precisa trocar informações para fazer isso mudar através de pedagogia, através de psiquiatria, através de educação, através de cultura, óbvio, né? O que nós vamos fazer? Pegar em armas para atacar eles de volta? Será que dá certo isso? Será que já deu certo alguma vez? Então a gente precisa ver que precisamos dar esse salto de consciência e produzir uma organização saudável, melhor, né? Então nós temos o Assemblog, onde todo mundo publica, é aberto, temos o mapa das iniciativas, onde está todo mundo trabalhando, a agenda colaborativa, e finalmente a gente fez a novela. Não assista novela, assista novela, nova novela, nuvem novela. Novela é muito ruim, é tóxico aos neurônios. Novela faz crescer e desenvolve. Então tem o Chico César, tem, né, a realidade do povo brasileiro, que é a realidade do hospício, tem todos os nossos personagens, os nossos atores, nossos artistas, todos fazendo sua performance a seu jeito, no seu tempo, com originalidade, sem afetação, sem ego, sem vaidade, entende? Por isso que manifesta conteúdo, porque não tem vaidade. E eu tenho feito aqui esse trabalho também em Montreal, o método tem se reproduzido, os resultados estão se reproduzindo em línguas diferentes, em francês e em inglês, e isso significa que nós vamos crescer e vamos para frente. O mais importante é a sobrevivência do nosso conteúdo, da nossa história, da nossa memória, dos nossos ancestrais. Isso eles não podem nos pegar e a gente trabalhar nas ruas. Nós queremos que cada vez mais gente venha brincar com a gente, venha fazer esse movimento de promoção da identidade do povo, da saúde mental, da ocupação e promover um sistema de comunicação pública que seja mais interessante e mais eficiente. Tá bom, meus amigos? E, infelizmente, esse problema que aconteceu, né, quando o Fausto, sentado no gabinete da Secretaria de Saúde, decidiu atacar o nosso projeto, me demitiu de uma hora para outra, sem combinar nada com ninguém, né, e essa coisa do hospício, né, que está totalmente alinhado, é um hospício inteiro alinhado, e a gente vê que o hospício está mais forte do que nunca, que o hospício é o Fausto, que o hospício é o Fausto interior, que é esse desejo de controlar a natureza, controlar o outro, de não respeitar a autonomia dos outros, de não respeitar a organização coletiva, e sem isso nunca haverá saúde mental. É simples assim. Nunca haverá, porque a nossa saúde mental é coletiva, depende disso. E nós do Hotel da Loucura vamos continuar trabalhando nas praças, nos espaços públicos, como nós sempre fizemos, e estamos em busca de uma nova sede para poder acomodar nossos processos, né? Poder acomodar nossos arquivos, nossas publicações, nossa memória, que realmente é muito grande e a gente não confia no hospício, porque não devemos confiar. Não devemos confiar num lugar que tem uma altíssima mortalidade de pacientes, entende? Poderia tudo se não tivesse altíssima mortalidade de pacientes. Morre paciente como morre mosca. E a gente não pode concordar com isso, não pode praticar isso, não pode se alinhar com isso. Temos que desenvolver uma prática diferente para que haja esperança de saúde mental para o nosso povo. O que nós estamos defendendo é isso, é uma política de saúde mental que trabalha com pacientes graves, que trabalha com pacientes na rua, que trabalha com pacientes em todos os espaços e não trata eles como pacientes, trata eles como atores, como seres humanos, como pessoas. E essa que é a diferença do nosso método. Nós trabalhamos com conteúdo porque temos humildade para aprender juntos e trabalhamos
sempre pelo desenvolvimento. O avanço de um é o avanço de todos, e o retrocesso de um é o retrocesso de todos. Por que competir se podemos cooperar? Por que repetir se podemos criar? Então, nós vamos encerrar aqui e agradecer a todos vocês. Muito obrigado por terem chegado até o fim dessa história, porque penso que é uma história importante para a promoção da saúde do povo brasileiro hoje em 2006. Muito obrigado.